O livro espírita. Emmanuel, em uma mensagem psicografada por Francisco Cândido de Xavier, nos fala sobre o valor do livro espírita. Em um trecho dessa mensagem, ele nos diz: cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Amparemos o livro respeitável, que é luz hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos quanto nos seja possível o livro espírita, que é luz hoje, amanhã e sempre. Semanalmente, a Web Rádio Verdade e Luz trará para você, o caro ouvinte, a indicação de uma obra de valor relevante. Esta semana, nosso convidado é Orson Peter Carrara, da cidade de Matão. Orson é escritor e expositor espírita, entusiasta e idealista da divulgação do espiritismo. Ele nos apresenta nesta semana o magnífico livro Memórias do Padre Germano. Vamos acompanhar a apresentação de Orson Peter Carrara. Meus amigos, é com imensa satisfação que nos dirigimos ao seu coração, ao seu intelecto e principalmente ao seu desejo de receber boas informações e bons conteúdos. Quero lhes falar com muita satisfação do livro Memórias do Padre Germano. Esse livro é um livro muito antigo, o seu prefácio é de 1900 e ele traduz a experiência de um padre que viveu um século antes de Kardec. Era um padre médium, ele via os espíritos, ouvia os espíritos, falava abertamente dos princípios doutrinários do espiritismo um século antes de Kardec. Por causa disso, foi perseguido pela igreja, mas mesmo assim ele não cessou de fazer as suas tarefas na difusão dessas verdades, né? Ele foi abandonado pela mãe logo cedo, o pai o enxotou de casa, ele foi criado num convento e impressionava o seu interesse pela leitura, pela pesquisa, naquela vasta biblioteca do convento que o adotou, o alfabetizou. Ele conviveu com aqueles padres e bispos, aprendendo com eles. Mas demonstrou logo cedo uma inteligência muito viva, um interesse muito grande pelas verdades da vida, na pesquisa incessante que fazia, dos questionamentos que fazia. Mas esse padre, esse menino que se tornou jovem e amadureceu, se tornou padre. E este fato de tornar-se padre gerou uma grande expectativa, porque a sua fama já era famosa, né? De um menino inteligente, de um menino sagaz, de um garoto muito interessado nas questões fundamentais da vida. Mesmo assim, tornou-se padre. E no dia da sua ordenação, ele causou grande impacto na plateia que foi vê-lo, nas autoridades eclesiásticas que foram presenciar o dia da sua ordenação, porque ele falou abertamente dos princípios fundamentais do Espiritismo, quando ainda o Espiritismo não tinha sido codificado. Então ele não usou, por exemplo, a terminologia espírita, mas ele falou abertamente de reencarnação, de vidas sucessivas, não é mesmo? Falou de mediunidade, falou da presença dos espíritos. É uma experiência muito fascinante. E por causa disso foi expulso da localidade onde ele foi ordenado, do convento, e organizou-se com a sua paróquia num lugarejo muito pobre, um lugarejo com imensas limitações, onde começou a exercer o seu trabalho de amparo ao semelhante, porque ele tinha muito amor no coração. E esse trabalho atraiu multidões, porque ele sendo médium, numa época de preconceitos, numa época de ignorância sobre a mediunidade, seus fundamentos e sua destinação, seus objetivos, ele realmente atraiu muita gente que ia buscá-lo. E ele não era um padre que passava a mão na cabeça, não. Ele era um padre que falava a verdade sobre a realidade da vida, desmascarou muitos hipócritas, falava verdades, convocava as pessoas à renovação, tinha uma índole própria de sabedoria, de firmeza no caráter, e isso atraiu muita gente. As lições são muito bonitas, não é mesmo? E toda essa fama, todo esse atendimento que fazia, ele vai relatar posteriormente, porque ele viveu por volta dos anos de 1700, no início de 1700.
E depois, desencarnado, aquele que havia sido padre e conhecido como Padre Germano, ditou as suas memórias pelo médium Eudaldo Pagé. E essas memórias foram ouvidas, porque foram mensagens psicofônicas, pela grande Amália Domingo Soler. Amália Domingo Soler foi uma grande escritora espanhola. Amália Domingo Soler é uma grande personagem, é uma personagem clássica da literatura espírita. Era uma mulher com uma facilidade muito grande, textual, que ouvindo, foi uma mulher muito pobre, passou muita necessidade material, mas ouvindo aquelas manifestações psicofônicas do espírito, passou a transcrever aquilo. Ela ouvia e escrevia, e adaptou para a linguagem romanceada. E começou a publicar esses casos num jornal, em jornais de grande circulação da Espanha em sua época, que causaram grande impacto na população. De forma que depois esses artigos, essas abordagens adaptadas para um aspecto romanceado, foram reunidas num livro. E este livro se chama Memórias do Padre Germano. E esse livro traduz as experiências de um homem que amou uma mulher sem nunca tocar nela, porque era padre, não abandonou o seu dever sacerdotal. Ao mesmo tempo, era um padre médium que vai descrever as suas experiências com a mediunidade. Mas, especialmente, o que chama atenção no livro são as confissões que ele ouvia das pessoas que o buscavam. E as confissões revelam os dramas humanos que não são diferentes dos dramas dos dias atuais. Os mesmos problemas de hoje existiam naquele tempo, com angústias, com traumas, com paixões desvairadas, etc. Ele reuniu nesse livro esses relatos, ele não, a Amália que organizou o livro, né? Reuniu nesses relatos essas experiências das confissões ouvidas e das orientações que ele transmitia às pessoas que o buscavam. E além disso, além das experiências de um homem que amou uma mulher sem nunca tocar nela, por não abandonar a vida sacerdotal, o dever sacerdotal, e também relatar as confissões que eu vi, as orientações firmes que dava para as pessoas que o procuravam, estes relatos também trazem a perseguição que sofreu dos seus superiores hierárquicos. Com muita firmeza ele respondia aos seus superiores que tentavam demovê-lo daquela prática. Todas essas narrativas estão nesse livro Memórias do Padre Germano, com prefácio da grande escritora espírita espanhola Amália Domingo Soler, com prefácio assinado em 1900. Esse livro foi traduzido para a língua portuguesa, publicado no Brasil pela primeira vez pela Federação Espírita Brasileira no início do século passado, por volta do ano de 1917 aproximadamente. E depois publicado também pelo ID de Araras e pela La Chatre, de forma que 3 editoras brasileiras publicam o livro. Esse livro nunca esteve esgotado, dada a grandeza desse livro. Podemos dizer realmente que esse livro se traduz numa das maiores obras já publicadas pela humanidade. Exatamente pelo teor extremamente sensível, pelo teor de ensinamento que essa obra traz, pelos relatos, pela firmeza do padre, pelas orientações firmes, pelas experiências mediúnicas que ele viveu, pelo amor que detinha pelo semelhante e principalmente pela exata noção do dever. Porque o dever é uma palavra, é uma virtude, é um compromisso que todos temos, que apresenta-se e pode ser estudado pela filosofia, pela lógica, pode ser estudada principalmente pela psicologia, e é uma palavra que comporta muitos desdobramentos, não? Mas talvez o autor que mais tenha dado a visão mais exata do que é o dever é o Padre Germano, né? As histórias são lindas, são histórias comoventes, traduzindo os dramas humanos e orientações de um sábio. O Padre Germano foi um sábio. E esse livro foi publicado por 3 editoras no Brasil, ele continua disponível, né? E gerou e gera muita reflexão para quem tem contato com o livro. Meu pai, que foi um leitor inveterado da literatura espírita, sempre falou que as 3 melhores obras, os 3 melhores livros que ele leu foram Paulo e Estevão, o conhecido romance clássico de Emmanuel, relatando as experiências do doutor da lei Saulo de Tarso, que transformou-se depois em Paulo de Tarso. Também do Calvário ao Infinito, de Zilda Gama, ditada pelo espírito Victor Hugo, uma obra extraordinária, romanceada também pelo grande escritor francês, que foi espírita, contemporâneo de Allan Kardec.
E, finalmente, Memórias do Padre Germano, que meu pai considera uma obra-prima. E pelo incentivo dado por meu pai, eu li essa obra inúmeras vezes. É um livro que não precisa ser lido sequencialmente. É uma obra que você consegue ler isoladamente cada capítulo. São muitos capítulos, não são capítulos longos, alguns são mais longos, mas são capítulos que você pode ler isoladamente. E por ler essa obra, ter lido essa obra muitas vezes, comecei a fazer palestras sobre ela. Fizemos várias palestras, porque o livro ele é, em sua maioria, de casos vividos pelo grande padre. E por causa disso, chegamos até a publicar uma obra também, aproveitando esse conteúdo exatamente para divulgar a obra, que se chama Um Sacerdote Espírita. O espírita foi por minha conta, né? Porque a palavra nem existia na época, mas considerando a identificação do personagem com as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, como quando fala do homem de bem. Porque foi um autêntico homem de bem. Essa leitura das memórias do Padre Germano me impressionou vivamente, empolgantes, né? São relatos empolgantes que nos fazem entender a vida, seus dramas e a direção que possamos dar. Os relatos, como disse, são comoventes. E respeitamos a mesma ordem dos capítulos, os mesmos títulos dos capítulos, retirando de cada capítulo a essência da história, sem prejuízo para o leitor. E principalmente para motivar o leitor para ir à obra original, Memórias do Padre Germano, publicada por 3 editoras no Brasil, está disponível por 3 editoras. E realmente, meu caro ouvinte, se você ler esta obra, você vai se enriquecer muito com as lições preciosíssimas, com as lições comoventes de um homem de bem, um sábio, que sabia enfrentar-se nas situações mais complexas, um homem que também viveu seus dramas, de um homem como qualquer outro, que viveu as suas experiências de vida, que teve um encontro pessoal com Jesus, que veio visitá-lo no momento de grande angústia, ele que se dedicava a recuperar os homens das suas quedas morais, ele que se dedicava a orientar as criaturas humanas em sofrimento, traduzindo-se numa obra preciosíssima. Particularmente, tenho me dedicado muito a divulgar essa obra, pelo seu conteúdo espiritualizante, pelos ensinos que traz, pela moralidade que apresenta, pelos exemplos de conduta, de firmeza, de fibra moral que o livro traduz. Você vai se defrontar com histórias que vão tocar o seu coração profundamente. Se você não leu esse livro, leia, procure, será facilmente encontrado. Aqueles que leram nunca mais se esqueceram dessa obra, né? E nós temos motivado a sua leitura, por isso que fizemos também o nosso Um Sacerdote Espírita, justamente para motivar o leitor a conhecer essa saga, a saga de um homem de bem, a saga de um padre médium, que na sua época a mediunidade era perseguida, uma época de intensos preconceitos, e ele falava abertamente dos princípios do Espiritismo. Isso nos enche o coração de alegria, né? Isso nos enche o coração de satisfação, porque realmente se trata de um homem de bem, comprometido com as causas do bem. Então eu quero motivar você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, a conhecer essa obra. Procure. Vai se tornar um item inesquecível nas suas memórias literárias, porque realmente se trata de uma preciosidade. Memórias do Padre Germano. Organização de Amália Domingo Soler. Você se defrontará com uma obra magnífica que marcará a época em sua memória. Eu tenho encontrado pessoas em vários lugares, quando faço palestra do livro, pessoas que falam, eu li esse livro há mais de 30 anos, nunca pude esquecer aqueles casos. Ele tinha um cachorro, que ele e o cachorro se entendiam perfeitamente, e você vai se deslumbrar com estes relatos de mães, de pais, de homens, de homicidas, de pessoas que queriam se suicidar, de homens aturdidos pelas dificuldades e que encontravam nele o alento, de homens perturbados, mulheres enfrentando vários dilemas, e ele tinha a sua palavra firme, ajudava a quem precisava. E um detalhe, ele ia em busca de alguém que estivesse sofrendo. Ele dizia que o dever não é uma virtude, que nós temos que nos apegar ao dever, cumpre-nos cumprir o dever. Ele dizia que as pessoas o consideravam um santo, mas ele falava, eu não sou santo, eu sou apenas um homem que cumpre o seu dever. E isso está perfeitamente expresso nas páginas lindas desta obra que eu quero recomendar para você,
com muita ênfase. Procure aí na biblioteca, procure na livraria, na banca do livro, peça, procure e leia, porque você vai se encantar com os relatos vivos de amor ao próximo, de fibra moral e de confiança em Deus. Memórias do Padre Germano, Amália Domingo Soler. Muito obrigado a você pela audição desses momentos. Meu nome é Orson Peter Carrara, sou de Matão e com muita satisfação aqui estou para trazer esta contribuição à emissora Rádio Web Verdade e Luz de Ribeirão Preto. Meu abraço. Agradecemos ao amigo Orson Peter Carrara pela brilhante apresentação do livro Memórias do Padre Germano. Este programa é uma realização do Departamento do Livro da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. O livro Memórias do Padre Germano pode ser encontrado na Livraria Espírita Verdade e Luz. WhatsApp 920003870. O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio.